Jesus é Rei dos Reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei dos Reis. Em prosseguimento a nossas lições sobre o Credo Apostólico, da revista Didaquê, vamos estudar hoje a lição 2, sobre o Deus Pai Criador. O ideal seria que nós não tivéssemos feito essa divisão, né? Porque a sentença no Credo é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas o autor da lição achou por bem dividir essa sentença, de forma que foi estudado na primeira lição sobre o Deus Pai Todo-Poderoso, e hoje nós vamos estudar sobre o Deus Criador do céu e da terra. Bom, gostaria antes, como aspecto introdutório, de falar sobre alguns aspectos dessa fala sobre o Deus Criador. No mundo grego, não existia a concepção de criação. Para os gregos, o mundo era eterno, os elementos que formam o mundo sempre existiram, o mundo, o cosmos sempre existiu. Em contrapartida, seus deuses foram homens que nasceram, viveram e morreram. Como nós falamos na introdução, havia até o túmulo de Zeus e de outros deuses gregos. O Credo Apostólico está a afirmar, não só para a igreja, uma declaração de fé, não só para a própria igreja do que é a sua fé, mas também uma declaração de fé para o mundo, como nós vimos, para o mundo romano, que agora está recebendo oficialmente a religião cristã, a crença cristã que diz que o mundo foi criado, ele não é eterno, e foi criado por um ser que a ele pré-existe, que é o Deus eterno, todo-poderoso. Todo-poderoso, porque, como nós vimos, foi pelo seu poder, pela palavra do seu poder, que ele criou todas as coisas. Bom, em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. De forma que segue-se então uma sequência lógica, né? Se nada existia, o Deus que criou todas as coisas não poderia ter usado de nenhum outro recurso senão do seu próprio poder. Por isso ele é todo poderoso. Fez todas as coisas sem nenhum auxílio externo, sem nenhum conselho externo também, como nós vamos ver no decorrer da lição. Antes, um outro aspecto introdutório importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre a palavra Pai. Um grande estudioso da Bíblia do século XX, chamado Joaquim Jeremias, um alemão luterano, ele diz no seu livro Teologia do Novo Testamento, ele afirma o seguinte: para o judaísmo antigo, Deus é primeiramente Senhor, como diz o Salmo 33, versos 8 e 9, toda a terra teme o Senhor, tremam diante dele os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então, para os judeus, ele é o criador da vida, o senhor da vida. E o legislador, aquele que criou o mundo, criou as leis que o regem, criou o homem e, através de Moisés, deu leis relativas à ética e à moral para que o homem se comportasse segundo a sua imagem e semelhança. Não havia entre os judeus, segundo pesquisa do próprio Joaquim Jeremias, isso eu acho uma coisa interessante da gente saber, o hábito de chamar Deus de Pai. Deus era um ser distante para os hebreus, apesar de ser um Deus pessoal. Mas ele era o Criador, o Senhor. Vemos pelos títulos que ele tinha, né? Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus Provedor, Jeová Jireh, todos aqueles títulos que o Antigo Testamento menciona sobre Deus. Mas chamar Deus de Pai foi uma fala original da pessoa de Jesus. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem pela primeira vez chamou Deus de Pai. E sabemos que a pedagogia de Jesus era, nas suas parábolas, em todo o seu ensino, tinha essa característica. Jesus tomava elementos da vida cotidiana para deles fazer ilustrações sobre as coisas do reino. E ele então toma agora a figura de Pai.
para introduzir uma categoria mental que todos nós conhecemos, né? Mesmo que não teve um pai presente, sabe o que é ser um pai, conhece que todos nós tivemos um pai e conhecemos a relação que há entre pai e filho. Então, a partir dessa imagem de pai, a gente pode compreender, né, tomar por empréstimo, de uma maneira mais adequada, essa relação entre o Criador e a sua criação. Então, em primeiro lugar, o primeiro tópico que o autor da lição destaca é que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, aqui Deus é colocado como Pai, primeiramente no sentido criacional, né? Ele é o Pai porque Ele gerou todas as coisas. Gostaria de mencionar aqui a figura do filósofo grego Parmênides. Ele já havia afirmado que nada provém do nada, né? Do nada não é possível que o ser, como ele dizia, venha do não ser. Ele faz essa distinção entre o ser e o não ser. E ele afirma, então, que não é possível que o ser venha do não ser. Modernamente, na ciência, nós temos o cientista francês Louis de Pasteur, do século XIX, que refuta a teoria da abiogênese, né, que é chamada de geração espontânea. A gente estudou no segundo grau, estudou sobre isso, né? A ciência afirma categoricamente que não há abiogênese, ou seja, é impossível uma geração espontânea. A vida vem sempre de outra vida, de algum elemento já criado. Então, além da afirmativa bíblica de que Deus é o Criador, como nós já lemos em Hebreus 11:3, no Salmo 33 também, que diz que ele fez tudo, e tudo surgiu pela ordem, pela palavra do seu poder, temos aqui a filosofia e a ciência também corroborando, né, esse ensino. Primeiro ponto que o autor coloca para tópico de reflexão é que Deus existe antes de todas as coisas. O credo ele não coloca em dúvida a existência de Deus, né? Primeiro ele assume pela fé. O credo não é um dogma de ciência, mas é um símbolo de fé. Quanto à sua pré-existência em relação à criação, essa é uma questão lógica, até porque é lógico que quem criou alguma coisa preceda essa criação, né? O ato de criar faz com que necessariamente o Criador preceda a criação. A base bíblica que nós temos aqui para esse ponto é o Salmo 90, verso 2, que diz: antes que os montes nascessem ou se formasse a terra, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O segundo ponto de reflexão é que Deus cria e age de forma independente. Ele cita aqui os versos de Romanos 34 e 36, que são, na verdade, um cântico da igreja primitiva que Paulo insere em sua epístola. Ele nos fala da soberania de Deus, que criou todas as coisas segundo o seu próprio conselho de sabedoria. Gostaria de ler aqui Provérbios, capítulo 8, dos versos 22 a 31, onde o autor, de forma poética, fala da sabedoria de Deus. Ele diz o seguinte: o Senhor me criou como princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava a seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Então nós vemos aqui, de forma poética, o autor descrevendo um discurso como sendo a própria sabedoria de Deus falando, né? Ou seja, Deus fez todas as coisas pelo seu próprio conselho. O texto que eu mencionei de Romanos é aquele que diz: quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem o instruiu?
né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Terceiro ponto de reflexão é que Deus fez do nada todas as coisas. Essa expressão latina, ex nihilo, significa do nada. Ela foi atribuída primeiramente ao já citado filósofo Parmênides, justamente dizendo que nada pode vir a ser do que não é. Foi citada na obra de Lucrécio, um outro filósofo grego, sobre a natureza das coisas, e é introduzida na teologia cristã por Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, que viveu entre cerca de 130 e 202, em sua obra famosa Contra as Heresias. Então ele junta a criação descrita no Gênesis com a lógica de pensamento desses referidos filósofos, né, mostrando a necessidade de que existisse alguém antes, né, da criação do mundo, já que, como disse Parmênides, o ser não pode vir do não ser. O segundo ponto que o autor coloca é que Deus é o preservador da criação. De todos os seres da criação, a cria humana é a que depende por mais tempo dos seus pais até se tornar adulta. A Constituição brasileira, por exemplo, o indivíduo só é considerado adulto, capaz de responder civilmente pelos seus atos a partir dos 18 anos de idade. Então veja que é um longo período, né, em que a cria humana depende dos seus pais. Então a gente vê aí mais uma vez a didática de Jesus tendo relacionado o Deus como um pai, né? O Deus Pai, que é criador, ele não somente criou e deu corda no mundo, como se fosse, criou leis, né, que regessem o mundo, e como quem monta um relógio, dá corda nele, deixa ele funcionando e sai de cena. Não foi isso que o Pai fez. Ele é Pai não só no sentido criador, mas ele é um Pai presente, né? Ele preserva a sua criação. É o que na teologia nós vamos chamar de doutrina da providência, que é uma continuação da doutrina da criação. O Deus que criou, ele também está presente na história, né? Ele deu liberdade ao homem, mas de forma soberana, ele é o Senhor dessa história que ele conduz para um fim. Outro ponto de discussão desse segundo tópico é que Deus preserva o mundo através de sua palavra. As escrituras do Antigo e do Novo Testamento mostram as intervenções na história humana, né, que Deus fez. Diversos profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, entregaram profecias para nações pagãs, mostrando que Deus é o Deus de toda a terra, né, não só de Israel, como não é só nosso Deus dos cristãos. Deus é Deus de toda a sua criação. Então, aqui nós temos como base bíblica um versículo do livro de Daniel, capítulo 2, verso 21, que diz: é Ele quem muda o tempo, é Ele quem muda as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. O terceiro ponto: Deus preserva o mundo através de suas leis. De forma poética, o salmista diz no Salmo 148, verso 6, que Deus decretou e pôs limites aos elementos que ele criou, né, e que, em obediência à sua palavra, eles não ultrapassam esses limites. Claro que ele está falando de forma poética. Como eu já disse, a Bíblia não é um livro de ciência, né? Ela pretende revelar uma verdade religiosa. Mas essa verdade é plenamente comprovada pela ciência, né? Pelas leis que hoje nós sabemos que regem o nosso mundo. Entre elas, por exemplo, a lei da gravidade. Outro ponto de discussão é que Deus preserva o mundo através de suas criaturas. No grego, a palavra cosmos é a raiz do termo cosmético. Ela indica, quando aplicado ao mundo, esse mundo perfeito que Deus criou, ordenado e belo, né? Ele é o oposto da palavra grega caos, que indica desordem. Deus criou o mundo e criou leis que permitissem a sua automanutenção, né? É o que hoje nós conhecemos pela ciência como o equilíbrio ecológico. E o homem tem nesse processo a responsabilidade de cuidar do jardim de Deus, né, o que respalda teologicamente a preocupação com a ecologia. Terceiro ponto de discussão é que o Deus Criador conta conosco. O relato do Gênesis descreve o homem como um parceiro de Deus, assim como descreve a mulher como uma parceira do homem. Embora seja ele Deus e não necessite de coisa alguma,
aprove a ele, na sua soberania, criar o homem e colocar ele como administrador do seu jardim, né, como mordomo. Então, é importante a gente pensar nisso, porque a criação não foi feita, em primeiro lugar, para o homem, né? Ela é feita para Deus, dele, por ele, para ele, como nós lemos em Romanos, são todas as coisas. O homem é um administrador, é um parceiro de Deus nessa administração, um mordomo. Havia figura também mencionada no Novo Testamento, o dispenseiro, aquele que cuida da dispensa, né? Aquele que administra os bens do seu Senhor. Então é muito importante que a gente tenha em mente essa relação. A criação pertence a Deus, o homem não é o dono da criação. É lícito a ele dispor da natureza, mas ele não é o dono da natureza. Importante a gente também considerar o que é esse jardim, né? Tem pessoas que interpretam esse jardim do Gênesis de forma literal. Claro que está se falando aqui de forma figurada. O jardim, simbolicamente falando, é toda a criação. O jardim de Deus é todo mundo. Não havia um paraíso, um jardim do Éden, um local geográfico, né? O que a Bíblia está ensinando é que antes de haver o pecado no mundo, todo mundo, né, que ele criou e disse que viu que era bom, todo mundo era um grande jardim, o paraíso, né, o Éden, né, era todo esse mundo. A teologia reformada chama isso de mandato cultural. Nas palavras do autor da lição, esse mandato não se limita à agricultura, mas ao pleno desenvolvimento do potencial da criação. Então, cabe ao homem cuidar, zelar pelos jardins, era para que todo o potencial dessa criação se desenvolva. Então, os pontos finais para a discussão que o autor coloca são: o conceito reformado de mandato cultural tem sido bem compreendido? Em outras palavras, né? Como que nós vemos o homem em relação à ecologia? O homem tem se mostrado mordomo ou senhor da natureza. A maneira como trata a terra, os animais, os rios, tem sido uma maneira adequada à sua responsabilidade de mordomo? Então, uma coisa que pode ser colocada em discussão, por exemplo, nesse ano de eleição, é se os candidatos que nossos irmãos eventualmente pretendem, nos quais eles eventualmente pretendem votar, se nos seus planos de governo estão planos de uma economia sustentável, se há um projeto de crescimento que leve em consideração a natureza, se as matrizes energéticas propostas são matrizes viáveis, renováveis, né? Tudo isso deve ser levado em conta. Então, essa teologia que a princípio parece um assunto tão distante, agora nós vemos como ela se torna tão presente no nosso dia a dia. É uma preocupação de tantas pessoas que não são cristãs, e às vezes nós que somos cristãos não somos tão envolvidos com ela, mas devemos ser, porque esse é um mandato dado a todos, mas que nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos estar mais ainda conscientes desse mandato cultural, né? O homem tem o direito de criar animais para abater, mas não deve fazer isso com crueldade. Então, tudo isso deve ser levado em conta, e são tópicos que podem ser colocados para discussão. Outro segundo ponto da discussão é se na preservação do ambiente, que ações simples, mas eficazes podemos pôr em prática. Então, por exemplo, na hora de construir uma casa, reciclar o seu lixo, verificar o produto que você compra, qual é a origem dele, se ele foi feito respeitando o meio ambiente, tudo isso deve ser levado em conta, né? Então, aqui diversas possibilidades se abrem para discussão. Então, concluindo, o autor da lição canaliza todo esse conhecimento do Deus que é Pai, Pai Criador, o Pai Sustentador e o Pai que nos salva, que nos torna filhos seus, para uma finalidade prática, que é o mandato cultural. Como é que nós temos lidado com esse mandato, né? Será que temos exercido a nossa responsabilidade social como cristãos? Então fica aqui a pergunta. Espero que a aula tenha sido de ajuda para os irmãos. Qualquer dúvida podem procurar pelo e-mail.